Olá, amigos do texto e contexto bíblico. Já pensou que os livros mais antigos que conhecemos podem esconder segredos sobre o futuro? E se eu dissesse que uma tabuleta de argila milenar e alguns números escondidos na Bíblia podem nos dar pistas surpreendentes sobre quem é o Anticristo e de onde ele virá? Prepare-se, porque o vídeo de hoje vai abrir seus olhos. Vamos mergulhar em profecias que muitos não percebem e descobrir uma conexão impressionante entre a antiga Babilônia e um líder moderno que ascendeu ao poder num dia exato, previsto há milhares de anos. Ficou curioso? Então já se inscreva no canal, deixe seu like, comente sua opinião e compartilhe este vídeo com alguém. Vamos juntos desvendar esse mistério. Já se perguntou quem realmente é o Anticristo e de onde ele surgirá? Hoje, vamos decifrar uma data crucial em um artefato milenar e um código secreto presente em diversas profecias bíblicas, que convergem para um dia específico, o dia em que um líder mundial faria sua aparição. E mais do que isso, revelaremos o homem que ascendeu ao poder nesse exato dia e sua conexão intrigante com o Anticristo e a Babilônia dos últimos tempos. As evidências que você está prestes a testemunhar mudarão sua perspectiva sobre quem e onde procurar o Anticristo. No livro do Apocalipse, somos apresentados a dois personagens-chave que dominarão o cenário mundial no final dos tempos. O primeiro é a Besta, um guerreiro implacável que conquistará o controle global. O segundo é o falso profeta, um mestre em milagres que forçará a humanidade a receber a marca da Besta. Mas qual deles é o Anticristo? A Bíblia nos revela que existem, na verdade, muitos anticristos. A palavra anticristo é composta por duas partes. Anti, que significa contra, ou em vez de, e Cristo, que se refere ao ungido. Este termo pode designar tanto Jesus Cristo quanto qualquer outro indivíduo ungido como rei ou sacerdote. Como ambos os personagens do Apocalipse se oporão a Jesus Cristo, ambos podem ser considerados anticristos. No entanto, o falso profeta terá um papel crucial em direcionar a adoração para o governante mundial, a Besta, como se ele fosse o próprio Deus, um substituto de Cristo, um falso salvador, assim como Hitler se viu como o redentor da Alemanha. Portanto, quando falamos do Anticristo, geralmente nos referimos a este futuro governante mundial. Mas de onde ele virá e quando surgirá? Jeremias 50 nos oferece uma pista valiosa. Nesta profecia, o líder mundial do fim dos tempos é chamado de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Há 2600 anos, Nabucodonosor governou o império mais poderoso da Terra. Embora a Babilônia tenha sido conquistada e desaparecido da história, a Bíblia usa Nabucodonosor e seu grandioso império como um símbolo, uma metáfora, para um futuro líder e império que controlarão o mundo no final da era. No Apocalipse, encontramos a descrição desta Babilônia do fim dos tempos, um poder político, econômico e religioso que dominará o mundo antes do retorno de Jesus Cristo. A Besta, o Anticristo, será o líder desta moderna Babilônia. Para desvendar a localização exata e o momento do surgimento desta Babilônia, mergulharemos em uma profecia enigmática no livro de Daniel. Daniel 4 narra um sonho de Nabucodonosor, onde ele vê uma árvore majestosa que providenciava sombra e alimento para toda a criação. De repente, a árvore é derrubada, e uma faixa de ferro e bronze é colocada em seu tronco por um período de 7 tempos. Daniel interpreta o sonho, revelando que a árvore representa o próprio rei, que perderia a razão e viveria como um animal. Após os 7 tempos, sua sanidade seria restaurada e ele voltaria a reinar na Babilônia. A profecia se cumpriu 1 ano depois. Mas aqui reside um segredo profundo. Muitas profecias bíblicas possuem um duplo cumprimento. O primeiro é apenas um prenúncio, um tipo que nos dá pistas para um segundo cumprimento, muito maior. Assim, podemos usar o primeiro cumprimento do sonho de Nabucodonosor como um guia para entender o seu significado final. Se no primeiro cumprimento a árvore representava o rei Nabucodonosor, no segundo, ela pode simbolizar outro governante ou o próprio reino da Babilônia, pois na profecia bíblica, o rei frequentemente personifica seu reino. No primeiro evento, a Babilônia ficou sem seu líder por 7 tempos. No segundo,
A Babilônia moderna também ficaria sem um governante por 7 tempos. Mas o que significam esses 7 tempos? A resposta se encontra na comparação de 2 passagens do Apocalipse. Apocalipse 12:14 menciona um período de 1 tempo e tempos, e metade de 1 tempo, ou seja, 3 tempos e meio. Já Apocalipse 11:3 se refere ao mesmo período como 1260 dias. Concluímos então que 3 tempos e meio equivalem a 1260 dias. Se dobrarmos esse período para 7 tempos, dobramos também o número de dias, chegando a 2520 dias. Voltando a Daniel 4, vemos que no primeiro cumprimento, Nabucodonosor perdeu o trono por 2520 dias, aproximadamente 7 anos. No segundo cumprimento, a Babilônia ficaria sem um líder por 2520 dias. Mas em muitas profecias bíblicas, um dia simboliza um ano, como vemos em Ezequiel 4. Portanto, no segundo cumprimento, a Babilônia poderia ficar sem um governante por 2520 anos. Esta profecia, então, pode prever que o reino da Babilônia seria interrompido, permanecendo sem um líder por 2520 anos. Após esse período, a faixa de bronze e ferro seria removida, um novo líder seria estabelecido e a Babilônia começaria a crescer novamente, até dominar o mundo sob a liderança da besta, o Anticristo. Se essa interpretação estiver correta, precisamos descobrir quando exatamente a Babilônia foi conquistada e perdeu seu líder. Assim, poderemos calcular o dia exato em que um novo líder seria nomeado e a ascensão da nova Babilônia teria início. Voltando à Bíblia, notamos que o capítulo seguinte ao sonho de Nabucodonosor, Daniel 5, avança no tempo para descrever a queda do antigo Império Babilônico. Vemos os governantes babilônicos em uma festa, quando uma mão misteriosa aparece e escreve uma mensagem na parede. Aterrorizados, o rei e seus convidados não conseguem decifrar as palavras. Daniel é chamado para ler e interpretar a escrita. Mene, Mene, Tekel, Parsim. Daniel explica que a inscrição significa que o reino da Babilônia chegou ao fim e foi entregue aos medos e persas. Mas há uma segunda mensagem, numérica, oculta nesta inscrição. Se consultarmos as notas de rodapé de algumas Bíblias, veremos que essas palavras são também unidades de dinheiro. Mene, uma mina igual 50 ciclos. Tekel, 1 ciclo. E Parsim, metade de uma mina igual 25 ciclos. A soma total é 126 ciclos. O ciclo, porém, não era a menor moeda. A menor era a gera. E 20 gerás equivaliam a 1 ciclo. Multiplicando 126 ciclos por 20, obtemos exatamente 2520 gerás. Este é o mesmo número que encontramos escondido em Daniel 4, uma segunda confirmação de que 2520 anos se passariam antes que a Babilônia começasse sua nova ascensão. Retornando à narrativa histórica, enquanto os babilônicos festejavam, os medos e persas já haviam conquistado o reino e estavam invadindo a cidade naquela mesma noite. A crônica de Nabonido registra o dia exato. No 14º dia, Sipar foi tomada sem batalha. Nabonido fugiu. Assim, através de uma antiga tabuleta de argila, temos a data precisa que marca o início do período de 2520 anos em que a Babilônia ficaria sem um governante. O 14º dia de Tisri, equivalente ao mês babilônico de Tasrito, de 539 a.C., adicionando 2520 anos a esta data, chegamos ao 14º dia de Tisri de 1982, que corresponde a 1º de outubro no calendário romano. E o que aconteceu nesse dia exato? O chanceler da Alemanha Ocidental foi repentinamente substituído por um homem chamado Helmut Kohl. Essa mudança não ocorreu por meio de uma eleição, mas sim por uma moção de desconfiança construtiva no parlamento alemão. Em outras palavras, os líderes do governo decidiram selecionar um novo chanceler sem consultar o eleitorado. Foi a única vez na história da Alemanha que um líder ascendeu ao poder dessa maneira. A ascensão repentina e inesperada de Helmut Kohl ao poder em 1º de outubro de 1982 foi o segundo cumprimento da profecia em Daniel 4. Considere estes 3 fatos e tire suas próprias conclusões.
Fato 1. 8 anos depois, no mesmo dia em que Helmut Kohl chegou ao poder, a Alemanha Oriental e Ocidental foram reunificadas sob sua liderança. Isso aconteceu em 3 de outubro de 1990, que foi 14 de Tisri no calendário hebraico. Por que a Alemanha havia sido dividida? Após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as potências mundiais não queriam que a Alemanha voltasse a dominar a Europa. Dividiram o país, dissolveram seu exército e destruíram muitas de suas indústrias. Mas em 1990, a Alemanha foi reunificada pelo homem que ascendeu ao poder no dia exato em que a Bíblia predisse que a Babilônia começaria a crescer novamente. Fato 2. Helmut Kohl foi um dos principais defensores da unificação dos países da Europa Oriental e Ocidental em uma única potência mundial. Ele foi um dos 2 homens que escreveram o tratado que fundou a União Europeia, estabeleceu o euro como moeda comum e abriu caminho para a adesão dos países da Europa Oriental. A profecia em Daniel 4 indicava que, quando a faixa de ferro ao redor do tronco da Babilônia fosse removida, uma nova árvore começaria a crescer das mesmas raízes. Historicamente, as raízes da Europa remontam a Roma, a Grécia e, em última análise, a Babilônia. No livro do Apocalipse, a Babilônia do fim dos tempos é descrita como uma mulher montada em uma besta, a mesma imagem que encontramos no verso de algumas moedas de 2 euros, onde a mulher representa a Europa. Helmut Kohl ajudou a unir a Europa em uma potência mundial, cumprindo a profecia de que uma nova potência surgiria das raízes da antiga Babilônia. Fato 3. Helmut Kohl e seus sucessores estabeleceram a Alemanha como a principal potência da Europa e estão trabalhando para consolidar a Europa como uma potência global. Quais são as chances de essa sequência de eventos ter começado no dia exato previsto há milhares de anos? Desde 1º de outubro de 1982, uma nova potência mundial, uma nova Babilônia, tem emergido na Europa, muitas vezes despercebida. Mas, e o anticristo? Helmut Kohl se retirou da política em 2002 e faleceu em 2017. Ele não foi o anticristo final que governará o mundo, mas sua ascensão ao poder no dia exato previsto em Daniel 4 nos permite entender de onde o anticristo virá. A Bíblia profetiza que um homem chamado a Besta, identificado por alguns como o anticristo, governará a Babilônia do fim dos tempos, que tem crescido na Alemanha e na Europa desde 1982. Assim como Hitler, este homem pode ter nascido fora da Alemanha, mas eventualmente ganhará controle sobre a Alemanha, a Europa e o mundo inteiro. Mas não se baseie apenas nas minhas palavras. A Bíblia adverte sobre a existência de muitos falsos profetas nos últimos dias. Um deles será um líder religioso poderoso que trabalhará em conjunto com a besta, usando a religião para enganar e controlar as pessoas. A única maneira de evitar o engano é abrir a Bíblia e verificar por si mesmo o que ela diz. Encorajo você a examinar cuidadosamente todas as escrituras e fatos que mencionei neste vídeo, para garantir a veracidade e precisão de cada detalhe. Ao fazer isso, você notará que a Bíblia não afirma explicitamente que a besta ou o falso profeta são o anticristo. No entanto, independentemente de qual deles seja o anticristo, a Bíblia deixa claro que a besta governará o mundo com o apoio do falso profeta. Esteja atento ao surgimento desses 2 homens na Europa. Uma vez que eles apareçam, o que farão? Como transformarão a Europa? E o que acontecerá com a América do Norte e do Sul, a África, a Ásia e o Oriente Médio? Qual será o papel de países como os Estados Unidos, Israel, Rússia e Índia na profecia do fim dos tempos? E assim, chegamos ao fim desta jornada fascinante pelas profecias bíblicas e a busca pela identidade do anticristo. Espero que este vídeo tenha expandido sua compreensão e despertado sua curiosidade sobre os mistérios que cercam o fim dos tempos. Agora queremos saber a sua opinião. Qual a sua interpretação sobre a relação entre a Babilônia e o anticristo? Deixe seu comentário abaixo e participe da discussão. Se você gostou deste vídeo e deseja explorar mais profundamente os textos e contextos bíblicos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Texto e Contexto Bíblico e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares
para que mais pessoas possam desvendar os segredos da profecia.